Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wilder Salles. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero aqui estudar com você os Salmos 34. Exatamente, nós vamos aqui estudar do versículo 1 até o versículo 22, os Salmos 34, que é um Salmos de Davi, tá bom? O rei Davi, quando ele fugia do rei Saul, ele se escondeu em uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E lá naquela caverna ele teve a inspiração de escrever esses salmos, tudo aquilo que ele passou e viveu. E é um salmos muito forte esse estudo, e eu tenho a certeza que vai acrescentar no seu entendimento espiritual e abençoar a sua vida. Amém? Então eu queria pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo, estudar comigo essa palavra, cada verso, porque vai ser muito bacana esse estudo e vai agregar no seu conhecimento. E se você gostou da ideia, eu peço para você que deixar o seu joinha no canal, isso ajuda muito. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou desse estudo, o que você está achando, porque isso faz com que o YouTube ele recomende esse vídeo para mais pessoas. E assim você vai me ajudar esse canal a crescer e vai ajudar outras pessoas a serem abençoadas também através desse estudo. Amém? Glória a Deus. Então, pega um papel, uma caneta para você anotar se você tiver alguma dúvida. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos aqui estudar os Salmos 34. Fique comigo até o final, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Salmos 34, verso 1, né? Diz assim: Louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. O primeiro verso que Davi está declarando sobre a importância de nós louvarmos a Deus mesmo em tempos difíceis. Olha a importância de você ter uma vida reta, uma vida, consolidada na presença de Deus. Davi ele estava declarando isso, olha, eu vou louvar a Deus em todo tempo. E é o que ele está declarando no primeiro verso. Vamos para o verso 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Glória a Deus. Ou seja, ele continua declarando a sua confiança em Deus. E trazendo isso para os dias de hoje, irmãos, porque a palavra de Deus ele é assim, ela é viva, nós aplicamos ela aos nossos dias atuais. Nós devemos fazer como Davi fez. Confiar no Senhor, mesmo em momentos de dificuldades. Mesmo em momentos de lutas, de problemas. Você sabe que ele estava na caverna fugindo do rei Saul porque ele corria risco de vida. O Saul ele queria destruir Davi. Ele não aceitava o que Deus tinha na vida de Davi. E por inveja ele queria matá-lo. Mesmo Davi sendo uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus e que respeitava o seu próprio rei, que era o rei Saul da época. Então, nós temos que aplicar isso aos nossos dias hoje. Confiar em Deus, mesmo sendo injustiçado, enfrentando lutas, problemas, dificuldades, pois Deus ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos para o verso 3. O verso 3 diz assim: Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Ou seja, Davi ele estava reunindo o povo, aqueles que estavam com ele, para glorificarem a Deus juntos. Você sabe que quando as pessoas se reúnem para glorificar o Senhor, meu irmão, não tem como o poder de Deus não ser derramado naquele local. É por isso que eu sempre costumo falar a importância de congregarmos, de irmos à casa do Senhor, à igreja. Né? Tem pessoas que ela perdeu esse costume de ir à igreja. Não perca. Continue, meu irmão, praticando o ato de você congregar na casa de Deus. Porque quando você se reúne ali com seus irmãos e você glorifica a Deus, então Deus ele se manifesta no meio do seu povo. Amém? Você está entendendo a explicação desse estudo? Espero que você esteja entendendo, tá bom? Eu estou explicando para você de acordo com o meu entendimento. Tá aqui, ó, tudo anotadinho aqui no caderno. Eu sempre anoto tudo que eu vou passar para você, estudo, para trazer para você aqui da melhor maneira possível. Glória a Deus. Vamos lá então. No verso 4 diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, qual a pessoa, ou crente, seja pastor, qual pessoa que não tem medo? E
inclusive até preguei esses dias aqui no meu canal, um vídeo para a pessoa não ter medo. Todos nós sentimos medo, temos temores, mas não devemos deixar o temor dominar o nosso ser. O rei Davi ele declarou, olha, eu busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Ou seja, Davi, ele buscou a Deus na sua angústia e Deus o libertou. Deus o livrou daquela situação difícil que ele estava passando. Verso 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Ele estava declarando aqui que quando a pessoa ela olha para Jesus, tem até um versículo que fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem olha para Jesus, meu irmão, não é confundido, não entra em dúvida. Uma das coisas que acontece hoje em dia, muitas vezes na vida da pessoa que serve a Deus, é ela deixar de olhar para Jesus e olhar para a direita e para a esquerda. Olhar para as coisas que o inimigo apresenta. Então, não olhe para aquilo que o inimigo está apresentando para você. E, aparentemente pode ser até coisa boa, mas continue olhando para Jesus. Continue olhando para a palavra. É isso que ele queria declarar aqui nesse verso 5. Amém? Vamos para o 6. Verso 6 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Olha a declaração do rei Davi. Clamou esse pobre. O rei Davi, meu irmão, ele tinha a humildade no coração dele. Quando ele fala pobre, eu não estou falando de pobre materialmente falando, mas pobre é de ser humilde, ele reconhecer que ele era pobre de espírito. E que ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Ele entendia que ele não era ninguém sem Deus. Ele entendia que ele não era nada sem Deus. E é isso que nós temos que entender hoje também, irmãos. Que nós, sem o Senhor, nós não somos nada. Mas se nós clamarmos ao Senhor, como ele declarou aqui, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos livrar da angústia, das aflições desse mundo, das ciladas do inimigo e vai nos proteger. Amém? Glória a Deus. Comenta aqui o que você está achando desses entendimentos sobre cada verso que eu estou explicando para você aqui. Deixa o seu comentário aqui, deixa a sua opinião. Eu quero interagir com você. Eu também vou aqui comentar e responder a sua pergunta. Amém? Vamos para o verso 7, muito forte, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Talvez você até já ouviu esse verso. É um verso do rei Davi. O anjo do Senhor, ou seja, Davi ele estava naquela caverna, mas ele tinha a certeza que Deus estava protegendo ele. Ao ponto, se você ler lá em 1 Samuel, essa história, você vai ver que o rei Saul, ele não conseguiu achar Davi, tocar em Davi. Pelo contrário, Davi ainda poupou a vida dele. Mas Davi ele tinha um temor de Deus, e por isso o anjo do Senhor o protegia. Meu irmão, quem tem um temor de Deus, o anjo do Senhor o protege também. Deus envia os seus anjos para nos guardar e nos proteger. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos continuar aqui então. Verso 8. Isso, em nome de Jesus. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mais uma declaração forte do rei Davi. Provai e vede que o Senhor é bom. Meu irmão, Deus, Ele é bom. Aqueles que confiam no Senhor, como diz o próprio Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Meu irmão, Davi ele confiava. Ele confiava no Senhor e sabia que a bondade de Deus ia alcançar a vida dele. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. E ele continua aqui no verso 9, exatamente sobre o que eu acabei de falar para você. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Nós temos que temer a Deus. E temer a Deus é respeitar a sua palavra.
Temer a Deus é respeitar, entenda isso. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você venha a ter medo dele, não. Ele quer que você respeite. Temer a Deus é respeitar a sua palavra. Temer a Deus é honrar a sua palavra. E todos aqueles que temem a Deus, como ele diz aqui, não vai ter falta de nada. Ou seja, Deus irá suprir todas as suas necessidades. Versículo 10. E ele conclui: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que o buscam ao Senhor, de nada tem falta. Você está conseguindo entender? Olha só. Os filhos dos leões. Quem são os filhos dos leões? Né? Somos nós. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá, que é Jesus. Trazendo para os dias atuais. Mas ele estava dando exemplo aqui dos leãozinhos que sentiam fome. Mas ele confessa que aqueles que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Nós que buscamos a Deus, irmãos, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar para você. E se algo estiver faltando para você, busque. Busque ao Senhor, que Ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Glória a Deus. Vamos para o verso 11. Diz assim: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ou seja, o que ele quer dizer com esse verso aqui? Vinde, meninos, que nós somos como criança diante de Deus. Sempre nós estamos aprendendo. Sempre nós vamos aprender algo novo. Por exemplo, você está aqui nesse estudo aprendendo, estudando comigo cada versículo. Eu estou também aprendendo. E nós estamos aqui como meninos diante de Deus. Quando nós temos o coração assim, nós aprendemos. Agora, quando temos o coração orgulhoso, achamos que já sabemos, a gente não aprende nada. Então, é muito forte isso. Amém? Fique comigo até o final. Tem bastante coisa ainda bacana aqui. E lá no finalzinho, os últimos versos aqui são muito fortes. Olha só. Versículo 12 diz: quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Ou seja, ele declara: todo mundo quer ser feliz, quer ter largos dias, quer viver bem. Mas quem é o homem? Ou seja, somente aqueles que temem a Deus, buscam a Deus. E é isso que nós estamos entendendo aqui nesse estudo. E você vai ver na conclusão final desse vídeo. Versículo 13, verso 13, né? Diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Novamente aqui ele nos exorta a ter uma vida prudente, a ter uma vida de sinceridade, a ter uma vida de obediência, não viver uma vida mentirosa. E é isso que ele está declarando. No verso 14, diz assim: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue. O que ele declara com isso? O que nós entendemos com isso? Apartar-se do mal. Meu irmão, trazendo para os nossos dias atuais, nós temos que fugir do mal. Se você vê que o inimigo colocou algo diante de você, fuja daquilo. Se aparecer uma situação que você sabe que não agrada a Deus, sai fora. É melhor você, às vezes, até perder uma amizade do que você perder a salvação. É melhor você perder algo, até um emprego, do que você perder a vida com Deus, o reino dos céus. Aparta-te do mal. Eu sei que falar assim é muito fácil, mas é o que o rei Davi estava nos orientando. O rei Davi, ele se apartava do mal. E ele procurava fazer o bem, seguir a paz. Ele poderia, lá naquela caverna, voltando aqui na história dele, ter matado o rei Saul. Mas ele falou assim, ó: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ou seja, ele procurava a paz. Procure a paz, meu irmão. Procure a paz lá no seu trabalho, na sua família, na sua igreja. Ah, mas lá na minha igreja só briga, problema. Então seja diferente, que você seja a luz. Procure a paz. Esse é o entendimento desse verso. Segue a paz, né? E faça o bem, né? Verso 14. Verso 15.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Olha aí, ó. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus, ele está olhando aqueles que são justos. Quem que é justo? Aquele que pratica a justiça. E o que é a justiça? A justiça é isso aqui, ó. A palavra de Deus que eu estou lendo junto com você. Ser justo é quem vive na prática da justiça. Ser justo, eu sou uma pessoa muito boa. Amém. Temos que ser bom. Mas ser justo é praticar a palavra de Deus. É você praticá-la. E é isso que ele declara aqui nesse verso. Verso 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desgarrar, desligar da terra a memória deles. E é o que acontece. Aqueles que vivem na prática do mal, uma hora eles vão colher as consequências. Quem vive na prática do erro, do pecado, uma hora colhe, infelizmente. Está escrito aqui, ele declara que Deus vai desgarrar, ou seja, naturalmente a pessoa ela vai se autodestruir. As pessoas que vivem no vício, que vivem nas drogas, que vivem no pecado, que vivem uma vida longe de Deus, infelizmente você sabe qual é o final dessas pessoas. Claro que não é isso que Deus quer, mas Davi ele declara aqui nesse verso que a face de Deus, ou seja, ele está desligando essa pessoa da memória. Deus está apagando essa pessoa da memória. E é muito triste. Vamos continuar. Verso 17 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Olha aí, novamente a importância de você viver em justiça diante de Deus. O justo ele clama, ou seja, e Deus o livra. Amém? Deus o livra, aqueles que são justos, que vivem na justiça, da prática da sua palavra. Glória a Deus. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E aqui eu queria chegar nesse ponto. E salva os contritos de espírito. Deus ele está perto daqueles que têm um coração humilde. É isso que ele está declarando. Você sabe por quê Deus honrava Davi, abençoava o rei Davi? Porque ele tinha um coração humilde diante de Deus. Quando todos os seus irmãos lá, o exército, fugiu do gigante Golias, Davi foi o único que enfrentou. Falou, quem é ele para afrontar Deus? Olha a humildade do coração de Davi. Arriscou a sua própria vida a enfrentar um gigante do que fugir do gigante. Mas por quê? Porque tinha humildade. Tinha humildade no seu coração. Quando você tem humildade, então Deus ele vai se aproximar de você. Então, busque essa humildade. Ser humilde é você estar apto a ouvir, a aprender mais e mais de Deus. Amém? E continua. No verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O que ele está declarando aqui? Que o justo passa por lutas. Que o justo vai ter aflição. Mas eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu procuro fazer tudo certo, e eu estou enfrentando muita luta, pastor, muito problema. Meu irmão, bem-vindo ao meio evangélico. Bem-vindo ao evangelho verdadeiro. Os cristãos enfrentam lutas. No passado, todos passaram por lutas. E hoje não vai ser diferente. Jesus disse mesmo, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Está lá em João. Então nós vamos passar lutas, aflições. Mas olha o que o Davi declara aqui. É muito forte. Mas o Senhor o livra de todos, mas Deus vai te livrar. Jamais Ele vai permitir uma luta que você não possa suportar. É isso que ele declara nesse verso. Amém? No verso 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Ou seja, ele está declarando aqui sobre a proteção de Deus. E Davi tinha propriedade para falar. Quantas batalhas o rei Davi enfrentou? Eu não sei se você conhece a história do rei Davi por completo. Você pode ir lá ler os livros de Reis, livros de 1 Samuel ali, Crônicas, fala muito sobre a história do rei Davi. Meu irmão, o rei Davi, ele enfrentou muitas guerras. E Deus sempre protegeu ele, sempre o guardou. Por quê?
porque ele vivia de acordo com a palavra. Amém? Verso 21. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Ou seja, ele está declarando aqui, olha, quem vive na malícia, pessoa maliciosa, pessoa que tem a mente poluída, que deixa o inimigo encher a sua cabeça de coisas, vai ser destruída. Vai ser destruído. Mas ele conclui aqui no verso 21. Os que aborrecem o justo serão punidos. Às vezes alguém te aborrece, alguém se levanta contra você, fica em paz. Aquela pessoa ela vai ter punição sozinha, porque ela está plantando, e há uma palavra que declara sobre isso. Então, confia no Senhor. Fique firme na palavra de Deus. E para nós finalizarmos aqui no verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confiam será condenado. Ou seja, para concluir aqui, Davi está declarando que Deus, ele resgata aqueles que realmente o amam. Deus não vai deixar você se perder. Deus não vai deixar você perecer, meu irmão. É isso que ele está falando aqui. É isso que nós estamos entendendo aqui. Deus, ele resgata aqueles que o amam. E é isso que Deus faz na vida daqueles que praticam a sua palavra. Para a gente resumir aqui esse estudo, o que Davi ele declarou com todo esse salmo aqui? Agora é a parte mais importante para você entender. O que Davi declarou com tudo isso? Ele declarou a confiança em Deus. Ele declarou a justiça de Deus. E ele declarou o amor de Deus sobre aqueles que o amam e o temem. Se você pegar todos esses Salmos 34, você vai entender, tudo isso se resume a isso. A confiança em Deus, a justiça de Deus e o amor daqueles que o temem. Então, meu irmão, eu espero aqui ter te ajudado através desse estudo. Que você possa aproveitar ao máximo. Pega esse vídeo, volta. Se você tem alguma dúvida, assiste novamente, tá bom? E que o Espírito Santo abra seu entendimento. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar aqui o seu like, seu joinha, tá bom? E se você quiser, compartilha lá com seu amigo no WhatsApp, lá no seu grupo, na sua igreja, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Espero ter te ajudado aqui nesse estudo. Brevemente vamos fazer aqui novos estudos da Palavra de Deus, assim, de uma forma bem simples, uma forma prática, para abençoar e abrir o seu entendimento em nome de Jesus. Meu irmão, Deus abençoe. Forte abraço.